Olá, meus anjos! Chega junto, professora Karen Daniela, língua portuguesa na área. Vamos para mais uma questão preparatório para a prova SAEB, nono ano 2021. Pegue seu lápis, sua caneta e rumo ao conhecimento. A habilidade necessária para resolver essa questão, meus anjos, leia aí comigo, estabelecer relação de causa-consequência entre partes e elementos do texto. A palavra-chave para compreender essa habilidade é o termo causa-consequência. Causa-consequência, cada um tem o seu sentido. Causa é o que faz com que algo exista ou aconteça. É o motivo gerador de algo. Enquanto a consequência é o efeito dessa causa, ou seja, o resultado dessa causa. Vamos ver como isso aparece aqui na questão. Essa questão você pode encontrar na página 18 do seu material, no bloco 3, questão número 7. Vamos à leitura do texto. O Boto e a Baía de Guanabara. Piraiaguara sentiu um grande orgulho de ser carioca. Se o Atobá Maroto tinha dado nome para as ilhas, ele e todos os outros botos eram muito mais importantes. Eles eram o símbolo daquele lugar privilegiado, a cidade do Rio de Janeiro. A muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Piraiaguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade e da Baía de Guanabara. Os outros botos zombavam dele. Leal? Uma cidade que quase acabou conosco? Que poluiu a Bahia? Heróica? Uma cidade que expulsou as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou sardinhas para comer? Olha aí para o fundo e vê quanto cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro. Acorda do encantamento, Piraiaguara. O Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara foram bonitos, sim. Mas isso foi há muito tempo. Não adianta ficar suspirando beleza do morro do castelo, ou pelas praias e pela mata que desapareceram. Olha que se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. O medo e a tristeza passavam por ele como um arrepio de dor. Talvez nenhum outro boto sentisse tanto a violência da destruição da Guanabara. Mas, certamente, ninguém conseguia enxergar tão bem as belezas daquele lugar. Num instante, o arrepio passava e a alegria brotava de novo em seu coração. Vamos agora, se liga no comando. Os outros botos zombavam de Piraiaguara, porque ele... Veja essa palavrinha que eu destaquei para vocês. Por quê? Porque, meus anjos, é uma palavra, um conector. Mais precisamente, ele é uma conjunção que indica um sentido de explicação, um sentido de causa. Então, veja, quer dizer que eles querem que você encontre a causa. Mas a causa do quê? Desse acontecimento que veio antes do porquê, antes da vírgula. Os outros botos zombavam de Piraiaguara. Qual o motivo? Lembra que causa é motivo. Qual o motivo de os botos zombarem do Piraiaguara? Então é esse ponto que você deve identificar nas alternativas. Para ficar melhor a sua compreensão, eu recortei do texto essa frase importante. Os outros botos zombavam dele. Isso que você deve fazer no seu material. Volte ao texto e destaque essa frase que você tem que achar a causa dela. Que aí você vai olhar o parágrafo acima e o parágrafo abaixo para saber a resposta. Vamos ler as alternativas antes de ler propriamente esse fragmento. Letra A. Conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro. Será que é por isso? Será que esse é o motivo de zombarem dele? Enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Essa é a alternativa B. Vamos para C. Julgava os botos mais importantes do que os outros animais. Letra D. Sentia tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. Se você for prestar atenção na história geral do texto, cada uma dessas informações ela está presente.
Só que você tem que achar que está diretamente relacionada com os botos zombando de Pirayaguara. Por isso que você vai destacar no texto essa frase, que é a frase norteadora. Então, vamos ver a frase acima e o parágrafo abaixo dos botos zombando dele. O parágrafo acima. Pirayaguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade e da Baía de Guanabara. Embaixo, Leal, uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu a Bahia, heróica, uma cidade que expulsou as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou sardinhas para comer. Vou até aí. Vamos começar pela letra D. Você acha que nesses 2 parágrafos que nós lemos está essa informação? Sentiu tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. Lá em cima, quem está falando é o próprio Pirayaguara. Então, ele está lembrando da história. Então, ele não está triste. Embaixo, quem está falando são os botos, os outros botos. Então, também não está triste pela destruição da Baía de Guanabara. Então, a letra D está errada. Vamos à letra C. Julgava os botos mais importantes do que os outros animais. Acima do parágrafo que nós lemos é o quê? A lembrança da Bahia. Enquanto abaixo são os botos falando para ele. Então também está errado, eles não estão julgando ser os mais importantes. Vamos ficar agora entre conhecia muito bem a história e enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Agora você vai para uma questão de lógica. O que motiva, ou seja, qual é a causa que os botos estavam zombando? Porque ele conhecia a história ou porque ele só enxergava as coisas bonitas do Rio de Janeiro? Olha lá, a resposta certa é a letra B. Ele só enxergava as coisas bonitas do Rio de Janeiro, que é lá no parágrafo embaixo, quando ele fica perguntando, é leal, é heróica, mas tem tanta poluição, destruiu tantas coisas. Então é aí que você vai pela lógica da situação, pela lógica dos acontecimentos, tá certo? E vamos àquela dica turbinada. Toda relação de causa e consequência segue uma lógica de ideias, é racional, é coerente. Porque qualquer texto, meus anjos, ele é um encadeamento de ideias, elas estão entrelaçadas. Mesmo elas estando entrelaçadas, elas precisam ter uma organização para ter a sua finalidade alcançada, que é comunicar. Então, tem que ser lógico, tem que ser racional. O passo a passo que você pode seguir quando tiver esse tipo de questão. Primeiro, destaque no texto o acontecimento que é mostrado no comando da questão, que no caso foi os botos zombando de Pirayaguara, e nós destacamos no texto. Depois se pergunte, qual o motivo de ter acontecido essa ação? E aí você já vai ter isso em mente, qual é o motivo de acontecer? E aí você vai pela lógica dos acontecimentos. Você vai ler o parágrafo acima e o parágrafo abaixo daquele destaque que você fez. Mas olha essa dica VIP que eu vou te dar. Preste atenção. As alternativas, elas vão ter um resumo dos acontecimentos que estão lá no texto. Então não vai vir idêntico à escrita. Ela vai vir de forma resumida. Então você lê o parágrafo e você vai ter noção da ideia central daquele parágrafo e ver se está lá nas alternativas essa resposta. Tá certo? Gostou das dicas de hoje? Então, continue seus estudos e até a próxima. Beijinhos!